Alunos do Opus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana, professora de espanhol, e estou aqui agora para comentar a prova de espanhol com vocês. Tudo dentro do esperado do que a Federal vem trabalhando nos últimos anos. 2 textos, na verdade um texto e um infográfico aí, a gente tinha informações através do gráfico e simples, basicamente simples. Temas que não são direcionados. O que eu quero dizer para você que não é direcionado? Aquele tema que esteja acontecendo nesse momento. Puxa, eu tenho que ver a crise da Venezuela, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo. Não, são temas, vamos dizer assim, atemporais, que não é de um tempo preciso. O primeiro deles, que era um texto em prosa, a autora falava da questão do bullying nas escolas. Vinha por causa do suicídio de um menino que se jogou pela janela, que causou bastante comoção, e descrevia ali no texto outros fatos que tinham acontecido da mesma maneira. Agora vejam, alguns de vocês podem me dizer assim, professora, esse caso em particular é o caso do momento? É o caso do momento, por isso o motivo do texto. Daqui a pouco eu tenho outro, daqui a pouco eu tenho outro e as coisas vão se repetindo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você pode questionar a primeira questão. O que dizia a primeira questão para a gente? Para Rosa Monteiro, autora do texto, a principal causa de comoção coletiva por la muerte de Diego se deve ao fato do caráter recente do acontecimento, por ter acontecido há poucos dias, por ter acontecido ontem, hoje, é um fato muito próximo da gente, que aconteceu de tempo, certo? Você poderia dizer, mas não é pela maneira como ele se matou, não é pela maneira como ele se suicidou? Não, na verdade o suicídio dele é mais uma maneira que os jovens buscam aí uma saída para o bullying. Então, ao se jogar pela janela ali do apartamento, só foi como que ele usou para se livrar, vamos dizer assim, né, desse bullying. E o que chama a atenção, a comoção é justamente porque aconteceu neste curto período de tempo aí, certo? Segunda questão. El caso de acoso de Arantxa tuvo como agravante el hecho de haber ocorrido ante outras pessoas que não la protegeram. Teve uma moça que sofreu uma agressão, ela cita Arantxa no texto, que sofreu uma agressão, esse fato, ela tinha na época 16 anos, que todo mundo viu acontecer, mas ninguém fez nada, as pessoas assistiram aquilo. No texto diz claramente, tem essa expressão ali que cita que as pessoas assistiram à agressão. Questão seguinte, se utiliza a metáfora de la ballena arponeada com o propósito de sugerir que el hecho causa comoción, pero luego se olvida, se esquece, como uma baleena herida que vuelve a sumergir. Então, na hora que o fato está ali em evidência, que está acontecendo, chama a atenção de todos nós. Passou o tempo, a coisa apagou, é apagada até das nossas memórias, né? A gente, se eu perguntar para você, que fato te causou comoção? Às vezes você me diz, tenho que lembrar. E na hora foi uma coisa que chamou muita atenção para a gente pela imprensa. Próxima questão. Pese à indignação generalizada, o autor argumenta que o acoso escolar, o assédio escolar, sigue existindo dado a la imobilidade da sociedade, que não convierte a indignação em ações concretas. O texto mostra claramente isso, que a gente fica reclamando, cheirando, dizendo, oh meu Deus, isso não pode acontecer, mas cadê as nossas ações para que isso mude, para que não aconteça mais, para que não tenha mais, no caso do texto, o bullying. E a última questão desse texto, a 77, para Rocío. Los acosados costumam ter como características comum um desempenho satisfatório em los estudos. Na verdade, aí, esse é o grande motivo do bullying que ela mostra no texto, que eles eram estudantes que se destacavam, estudantes que tinham boas notas e era um motivo de chacota, de brincadeiras por parte dos colegas. Tranquilo esse texto, né? Eu acho que com a primeira questão que pode te chamar um pouquinho mais de atenção, as outras são bem tranquilas, certo? Agora, o próximo, que é o gráfico que nós temos ali, falando a respeito dos viciados, dos adictos,
as questões elas são tranquilas, com exceção da primeira. Na verdade, na primeira nós não temos resposta. Por quê? Eu vou comentando com você e você vai acompanhando aí. Diz assim: com base em la infografia, no gráfico, considere as seguintes afirmativas. Estão concentrados em determinada classe econômica. Gente, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque, na verdade, ele coloca ali 4 classes econômicas. Tem a classe A, B, C e D. E essas classes elas estão em destaque. Diz que 85% dos viciados estão dentro dessas classes. Então, nós temos 4 classes. Ah, professora, mas não poderia estar se referindo, então, aí à classe alta? Não, porque daí nós teríamos só a classe A e B. E nós temos as 4 sendo apresentadas. Essa alternativa, ela é falsa. Se representam de maneira equilibrada entre homens e mulheres. Nós temos 54% para 46%. É uma diferença de quase 10 pontos percentuais aí, o que é bastante, né? Depois, o 30% dos usuários têm menos de 3 décadas de vida. Deixa um pouquinho em aberto, porque eles trabalham com os estudantes, com os usuários, desculpa, estudantes não, agora é usuários, né? Entre 15 e 25 anos. Se eu for bastante abrangente, sim, eles têm menos de 3 décadas de vida, mas eles não trabalham com índice entre 0 e 15, né? Então, são 10 anos, é de 15 a 25. Então, fica assim, pode ser falso como pode ser verdadeiro. E a 4 suelen conhecer personalmente as suas amistades virtuais. Não diz isso no texto que tem essa relação pessoal. São amigos realmente virtuais. Então, nós não temos resposta correta, porque se a gente for analisar as que estão verdadeiras, as que estão falsas aí, não tem nenhuma das alternativas que apresente isso, certo? Depois, según la infografía, puede considerarse como síntoma de la adicción a las redes no saber controlar la ansiedad fuera del mundo virtual. Tranquilo, o texto mostra aí claramente isso para vocês. E a última questão, de las personas que preferem estar conectadas a tener una cita é um encontro, uma maioria crê que se ahorra al no salir, se economiza, eu não gasto saindo com os amigos, então só esse contato virtual. Eu acredito e espero de coração que você tenha ido muito bem na tua prova, a gente se preparou para isso e muito sucesso para você agora na segunda fase. Um grande beijo a todos!